Na altura de escolher o próximo carro, vem sempre muitas dúvidas. Será que este carro é bom? Será que com o meu salário vou conseguir manter este carro? Será que este carro tem manutenção acessível? Tem problemas crônicos? Na altura de vender este carro, que tal? Será que terei problemas para vender o carro? Será que o carro consome muito combustível? Eu tenho a certeza que vem muitas questões. Qual é o melhor carro para mim? Estou exatamente aqui para lhe ajudar a responder esta pergunta. A partir de informações que você mesmo dará a mim, a gente chegará ao carro certo para si. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano YouTube, comigo Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Estamos a caminho de 6 mil inscritos. Provavelmente até já estejamos aos 6 mil inscritos. Estavam a faltar 3, eu acho que já estamos lá. Muito obrigado pela audiência. Vocês são os melhores inscritos do mundo, ok? Graças a vós isso tudo está tornando-se uma realidade. Mas então, família, pontos positivos e pontos negativos do Honda Fit da segunda geração. Está pensando no Honda Fit, o que ele tem de bom para lhe dar e quais é que são os contratempos que poderá ter com um carro destes, ok? Ele é basicamente a evolução do Fit da primeira geração, que vocês já muito bem conhecem. Tem um há mais ou menos 5 anos, ok? É o carro que vocês vêem todos os dias aqui neste canal. Tenho muita propriedade para falar sobre aquele carro, ok? E posso muito bem fazer uma comparação com este carro e com outros carros. Então vamos aqui aos pontos positivos deste Polido. Ele é um carro do segmento B, mas tem muito bom aproveitamento de espaço para pessoas normais, ok? Ele tem muito espaço para pessoas normais, tem espaço para 5 pessoas, tem um porta-malas ali muito bem decente. Apesar de ser um carro 1.3, ele tem desempenho de um carro maior, ok? Ele tem um motor 1.3 aí VTEC, ok? Que aqui já debita 100 cavalos. Nós estamos aqui a falar da versão 1.5 que já debita 120 cavalos, por exemplo, ok? Mais ou menos em termos de espaço, esses dois carros têm o mesmo espaço, tanto 1.5 quanto 1.3. A cabine é exatamente a mesma, vai mudar ali o motor e o sistema de suspensão, ok? Basicamente o mesmo carro. Para pessoas normais, ele tem muito espaço, tem um porta-malas decente e é um carro potente, é um carro que tem uma potência considerável, é um carro que pesa praticamente 1 tonelada e tem ali 100 cavalos na sua disposição ali no pezinho direito e uma caixa automática do tipo CVT muito tranquila, muito eficiente, ok? Quase que não transfere ruído, escapa dentro do carro se andarmos assim, em velocidades mais lineares, ok? Estamos a 60 por hora mais ou menos a 1000 giros. O barulho que estão a ouvir aqui é do vento lá fora ou do ar-condicionado cá dentro, então eu me sinto bem confortável numa velocidade como esta. A 60 por hora, por exemplo, não dá para fazer muitas coisas a conduzir, ok? Então é um carro muito dinâmico. Suspensão, prontos, na versão 1.3, na segunda geração, ele passou a ter uma suspensão assim mais mole, uma suspensão assim mais de carros da Toyota. Se na primeira geração, por exemplo, o meu tem suspensão muito dura, uma curva como esta que eu estava agora a fazer, faço 110, 120 quando estiver com pressa, nem a pana. Mas percebi que esta segunda geração, na versão regular, ela tem uma suspensão assim que filtra melhor as imperfeições. Pronto, a gente passa ali por ruas esburacadas e quase que não sente nada. Mas em contrapartida, este tipo de suspensão, por uma condição assim mais agressiva, ou uma mudança de trajetória assim mais agressiva, poderá ser um problema, porque a cabine tende a rolar bastante. Ele tem um setup de suspensão voltada ao conforto e não à dinâmica. Para a dinâmica temos a versão 1.5 que tem uma suspensão bem dura, mas no Fit passado, por exemplo, tanto a versão 1.3 quanto a 1.5 tinham suspensões duras. É verdade que a 1.5 tinha a suspensão mais dura porque era a versão Sport, né? Mas a versão regular, que é aquela que eu tenho, já vinha ali com uma suspensão dura, então era um carro que comportava-se muito bem em velocidades mais altas. Então eu quero crer que este carro acima de 140 km/h ele pode começar a ter tendências a flutuar, mas isso não é uma preocupação tão grande, porque o limite de velocidade em quase todo o sítio aqui, o máximo serão 120, então você não precisa andar mais do que isso. Mas em caso de necessidade de evitar um acidente em velocidades mais altas, poderá ser um problema. Então conduzam com um pouco mais de calma, porque pronto, como ele tem essa suspensão mais mole, então pode ser um problema. É verdade que a Honda tentou corrigir isto, adotando em algumas versões controles de tração e de estabilidade, para justamente ajudar a controlar o carro nessas situações. Mas pronto, para quem gosta de um carro confortável, eu acredito que estará
muito bem servido neste carro, porque ele realmente é bastante confortável. Preço: este carro tem um preço muito competitivo para o que ele oferece. É um carro completo, mas vai custar menos do que a concorrência, mas tem muito a oferecer, até tem mais do que a própria concorrência, mas ele tem um preço, vamos dizer que mais justo, né? Os outros carros têm preços assim muito superlativos. Pronto, pode ser o mercado a elevar esses carros, mas não necessariamente que eles tenham um bom custo-benefício. Então é um carro que vai custar um valor mais baixo em relação aos outros carros, apesar de oferecer muito mais. Um fator muito importante que eu levo muito em consideração na hora de escolher um carro: este carro não é visado a ladrões. Podem esconder ele em qualquer sítio, deixar em qualquer lado, ninguém vai mexer. Podem roubar talvez por oportunismo, aquele espelho, ou sei lá, mas o carro não é necessariamente com um grau de furtos assim gigantesco. Não, os ladrões preferem mais o Mazda Demi e companhia do que este carro. Eles não vão mexer neste carro, pode ter ele com muita tranquilidade. Manutenção: pronto, é um pouco mais caro do que um Toyota, mas não é lá essas coisas. É possível manter um carro como este e ser muito feliz, e por aí vai. Tem algum ponto na manutenção deste carro que é um pouco crítico, mas isso eu vou deixar para os pontos negativos, que podemos começar a falar sobre eles agora. Se por um lado a manutenção deste carro é acessível, comprar amortecedor, comprar cabos, essas coisas, discos de freio, filtro de óleo, essas coisas todas, é um preço acessível. Mas o óleo deste carro é 0W20. Esse óleo é quase impossível encontrar em Moçambique. Este é o primeiro ponto negativo deste carro para mim, é este. Infelizmente o óleo do motor deste carro, para quem quiser fazer manutenção seguindo a regra do que o manual diz, vai dançar um bocadinho, porque 0W20 é um óleo quase impossível de encontrar. Há algumas casas têm tido, de quando em vez, ou terão que fazer por encomenda, ou ir à África do Sul comprar várias garrafas dessas para usar ao longo do ano, ok? Então, no quesito óleo, atenção, não estamos a falar de peças de manutenção. O óleo só é a parte que deixa este carro um pouco não muito ideal para as nossas condições, porque o óleo dele realmente é específico. Ele tem uma folga entre as peças assim muito estreita, e tem que ser mesmo 0W20, senão corremos risco de mandar este motor para o espaço. Então, óleo lubrificante deste motor é mais difícil de encontrar. Agora, outro ponto negativo, já estávamos ali a falar sobre suspensões, ok? É assim, como essa suspensão é voltada ao conforto, é um ponto positivo para quem gosta deste tipo de suspensão, para quem não tem uma condução agressiva. Mas para um Mauri, acredito, para outros jovens da minha época ou até mais jovens, um carro que tem esta tendência de rolar assim bastante, olha o que ele está fazendo, pode ser não muito legal para todos, ok? Tem gente que vai preferir um carro assim mais na mão. Então, quanto a esse aspecto, este carro ele balança um bocadinho, mas para quem tem uma condição normal, nem sequer vai sentir essas coisas. Ele vai conduzir este carro muito tranquilo e sem problema algum. Mas para quem prefere um carro assim mais na mão, pode ser um ponto negativo. Agora, falando em espaço, assim, este carro tem dimensões maiores do que o Fit da primeira geração. Isso tudo é um fato. É um carro grande, é um fato. Agora, para uma pessoa assim como eu, para quem tiver mais do que 1,80 m, praticamente sou um gigante, posso me considerar assim, não consigo encontrar uma boa posição aqui para conduzir. Esse ruído que vocês ouviram era do banco ajustar-se, ok? Ali onde travei. Então, eu já recuei este banco no máximo, já baixei a altura do banco também no máximo, mas tentem ver como é que estão minhas pernas. É como se eu estivesse sentado numa cadeira doméstica, uma cadeira dessas que vocês têm em casa, uma cadeira plástica ou um banco. Estou com as pernas dobradas, estou realmente aqui com as pernas dobradas. Então, estou aqui a me ver numa viagem assim muito longa. Eu acredito que fico cansado mais rapidamente. Pronto, já regulei o banco no máximo que eu podia regular aqui, tanto em distância, tanto em altura, mas mesmo assim ainda não encontro aqui uma posição que eu julgo ser confortável para mim. Então, para pessoas mais altas, pelo menos aqui no posto de comando, aqui no lugar do motorista, pode ser um pouco desconfortável ficar muito tempo dentro deste carro, para pessoas assim mais altas. Agora, quem tiver abaixo do 1,80 m, acredito que ainda consiga ir muito bem neste carro, mas a posição de dirigir, para mim, eu acho que comprometeu um bocadinho este carro. No hold fit, né, aquele hold é o Fitman anterior, aquele que eu tenho, consigo esticar as pernas, apesar de ser um gigante, consigo regular o banco no máximo, arrear mais o banco e esticar as pernas. Este carro tem o tanque de combustível aqui embaixo de mim mesmo. O mesmo acontece com o primeiro Fit, mas mesmo assim no Fit da primeira geração ainda consigo baixar o banco e tentar ter uma posição diferente desta.
mas aqui infelizmente não foi possível. Aqui o banco está recuado mesmo ao máximo lá para trás e o banco está mais baixo também possível, mas mesmo assim ainda não consigo encontrar aqui uma posição em que eu mais gostaria de sentar. É verdade que isso não é culpa do carro, é culpa minha. Quem mandou eu ter esta altura aqui? Pessoas com 1,50 m, 1,60 m viajam aqui numa boa e não acontece nada. O problema sou eu, não são os carros. Mas pronto, é um ponto que eu levaria em consideração caso quisesse comprar o carro, mas também não ia deixar de comprar um carro porque não me sinto à vontade dentro dele, longe de mim. Não tenho condições para mandar as marcas fazer um carro da minha altura, então tenho que adaptar-me às minhas condições, não tem outra forma. É mais fácil eu me adaptar às minhas condições financeiras do que fazer os carros se adaptarem à minha altura, né? Mas pronto, não deixo aqui de falar sobre este ponto que eu considero negativo para mim, mas eu sei que nem todos vós têm esta altura. Mas pronto, lá atrás até sendo melhor do que aqui à frente, no banco de trás, não ali no meio, no banco de trás eu sendo melhor do que aqui à frente, consigo ter uma posição mais ergonômica, mas cá à frente, pronto, passo por estas situações todas. Agora, se você for uma pessoa assim mais baixinha, provavelmente terá problemas de ergonomia, porque pronto, os comandos dos vidros até estão perto, mas coisas como comandos de ar-condicionado ficam... Pronto, eu tenho que esticar a mão aqui para alcançar a eles, mesmo com o banco nesta posição. Então estou aqui a ver uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, pode ter alguma dificuldade para chegar aqui nesta região aqui toda. Um ponto que eu já me esqueci é positivo: a coluna A deste carro. Não está a acontecer o que acontece no meu carro. A coluna A do meu carro é uma parede, aquilo praticamente. É um ponto cego gigante, aquilo. Em trocamentos não dá para ver muita coisa aqui, porque pronto, em trocamentos nós acabamos usando mais este canto aqui. Só que nos outros carros isto é mais fino. Só que no meu Fit, por exemplo, é uma coisa muito grossa. Ele fecha bastante a visibilidade nesta área aqui toda, mas aqui eles conseguiram resolver colocando uma janela maior ali daquele lado. Então tudo aquilo que ficaria fechado aqui nós conseguimos ver dali, sem contar que a própria coluna também não é tão larga assim, então dá para observar bem as coisas. Visibilidade desse carro, tem muita visibilidade à volta, temos espelhos retrovisores bem grandes, parece de um carro maior do que realmente ele é. São espelhos grandes mesmo, dá para ver tudo ali atrás. Um outro ponto que eu posso até considerar também não sendo assim muito legal é assim, este carro, a Honda tentou esconder esta aparência de minivan, ok? Porque essa aparência de minivan não agrada a todos. Este é um hatchback, estão a ver? Isto não é uma minivan, é um hatchback. Então essa aparência de minivan nem todos gostam, então eles aqui tentaram fazer uma minivan baixa. Ou seja, ele tenta disfarçar ser um hatchback, mas na verdade ele é uma minivan. E eles inclinaram este para-brisa bastante. É um para-brisa muito grande, eu nem consigo alcançar ali à frente, ok? Então, de certa forma, esta visibilidade toda que nós temos aqui dentro deste carro não se traduz, por exemplo, na estética do carro. Há quem pode gostar, há quem pode não gostar. Por exemplo, este carro não tem, praticamente não tem capão, este carro. Ele tem só uma secção, por isso chama-se monovolume ou MPV, ok? Ele quase que não tem capão. Então, para quem gosta de carros assim com linhas mais marcantes, quer entender onde é que fica o motor, onde é que fica a cabine, pontos, nesse carro ele pode se sentir assim um bocadinho fora da caixa, ok? Ele, em termos de estética, provavelmente pode não agradar ao pessoal todo, mas não é um carro feio, não. É um carro que temos que nos habituar ao design dele, como todos os carros da Honda. Os carros da Honda são muito futuristas, nós precisamos de algum tempo para digerir o design desses carros, mas não são carros feios. Então, como qualquer outro carro, esse carro tem pontos fortes e tem pontos negativos. Mas escreva aqui embaixo o que é que você considera pontos fortes e o que é que você considera pontos negativos. Mas um ponto negativo que eu posso vos arrolar aqui neste carro é o consumo. Apesar dele ser um motor forte, na versão 1.3 tem 100 cavalos. É o 1.3 mais potente do nosso mercado aspirado. Na versão 1.5 tem 120 cavalos. É o motor 1.5 mais potente também do nosso mercado. Se por um lado não temos este carro com 100 cavalos, temos aqui este, como é que chama? Mazda Demio 1.3, tem 92 cavalos mais ou menos. Temos os Rats da segunda geração com motor 1NR. Tem cerca de 98, 99 cavalos, já é potente. Na versão 1.5 temos aqui este camarada aqui, 1.5 só tem 110 cavalos. 1.5 deste camarada tem cerca de 114 cavalos. 1.5 deste tem 120 cavalos, então percebe-se que
os motores 1.3 ou 1.5 do Fit têm números de potência muito expressivos. Só que infelizmente, como não são motores turbinados, são motores aspirados, não tem outra forma. Fazer um motor aspirado ter números significativos de potência não tem jeito, família, ele vai beber. E realmente este é um ponto negativo para este carro. A Honda diz que este carro consegue fazer uns 10 na cidade, mas eu acho que dependendo da cidade ele vai fazer menos do que isso aí, talvez uns 9, ok? Ele gasta um pouco. Temos aqui meio tanque de autonomia, com a parte de cima do tanque andamos só 248 km. Então dentro da cidade eu acho que esse carro é gastão. Sem contar que uma parte deste consumo até aconteceu na estrada, quando tentei fazer a primeira viagem com este carro aí em Inhambane. Então acredito eu que se fosse 100% uso urbano eu teria andado até bem menos. Então este carro gasta um pouco mais de combustível, ele não é necessariamente econômico tanto na cidade tanto na estrada. Farei o consumo deste carro na estrada para vós, para vermos quantos quilômetros ao litro esse carro consegue fazer. Ele tem computador de bordo, que é um ponto positivo, ok? Nem todos os carros deste segmento tem um computador de bordo até bem completo, ok? Ele está aqui a marcar consumo médio de 16.5. Eu acho que este carro não está a fazer 16.5. Autonomia com tanque, com meio tanque que restou, ele está a dizer que posso andar 400 km, 418, mas não acredito que ande isso tudo, ok? Mas é um carro bem completo e isto é um ponto positivo. Voltando a falar sobre o consumo, a versão 1.5 na cidade ficha técnica 9 km ao litro, mas já acredito que faça também consumos piores do que esses aí, na casa dos 8, 8,5. Para um motor 1.5 na cidade, isso é consumo de alguns carros 2.0, isso, então ele gasta um pouco mais. Então a parte negativa vai ser mesmo o consumo, mas temos que nos lembrar que está a beber porque a Honda tentou fazer um motor assim mais rápido. Não restam dúvidas, este carro acelera, nem parece 1.3, ele acelera e acelera mesmo com muita vontade. Para ter uma ideia, o meu carro 1.3 tem cerca de 86, 88 cavalos, 1.3, mas aqui o mesmo 1.3 já tem 100 cavalos, ali só trocaram o cabeçote e passou a ser 16 válvulas, aquele era 8 válvulas, conseguiram ter este ganho expressivo de 12 a 14 cavalos, então houve trabalho aqui sim, só que infelizmente o carro acabou ficando um pouco mais gastão. Mas diga aqui, família, você compraria um Honda Fit hoje em dia? Eu compraria um Honda Fit hoje em dia, compraria assim, eu criaria formas de me adequar a estes níveis de consumo. Consumo é uma coisa que a gente sempre fala. Tem carros geralmente saem de fábrica bêbados, não há milagre. Mas mesmo nesses, a gente adotar algumas maneiras de condução, algumas maneiras de manutenção, esses carros também podem ficar um pouco mais eficientes. Então é um bom carro, reparando o que temos no segmento, o preço dos outros carros. Eu acredito que tenha um custo-benefício invejável. Poucos carros vão conseguir fazer isto por si. Estamos juntos, família. Aquele abraço.